Bom, nos situando, estamos nas leis de Newton, tá? Na última aula começamos a ver os problemas da segunda lei. Esse assunto ele é bastante similar ao que deveria ter sido visto no ensino médio. Então, provavelmente quem já viu, teve algum ensino médio razoável, não deve ser nada novo, tá? São bem os problemas que são vistos. Esse aqui é um bom exemplo para revisar os conceitos que nós vimos na última aula. Chamada máquina de Atwood, tá bem? Essas dois objetos estão suspensos por cordas numa rodana, tá? Uma rodana que gira livremente, é aquela que a gente usa para estender roupa, né? O varal. Só que não tem atrito, é ideal. Ele fornece as massas dos objetos. M1 igual a 1,3 kg. E M2, 2,8. Ele pede para calcular o módulo da aceleração e a tensão na corda. Ele quer a aceleração e a tensão. Tá bem? Eu criei um pequeno roteiro aqui para você estar nos slides da aula de hoje, que pode às vezes ser útil na hora de resolver esses problemas da segunda lei com movimento acelerado, diferente daqueles que estão em repouso, tá? Estão em repouso geralmente é mais direto e mais fácil de resolver. Os que estão acelerados, porque aqui inicialmente eles estão presos, depois solta e algum deles vai cair. Evidentemente o mais pesado vai descer e vai puxar o outro para cima, tá? Então esse vai ter um movimento para baixo e esse para cima inicialmente. Vai ser acelerado esse movimento. E quando tem movimento acelerado, pode ajudar esse roteiro que eu criei. Espera. Escolha um objeto e identifique todas as forças nele. Faça o diagrama de corpo livre, tá? Identifique as forças. Então, vamos pegar o bloco 1, tá? Bloco 1. Quais forças que estão presentes no bloco 1? Peso. O que mais? É tração ou tensão para cima. Tem mais alguma força? Não. O princípio seria isso. Escolha a direção onde ocorre o movimento. O movimento é na vertical. Eu só tenho forças na vertical. E aplique a segunda lei de Newton. Então, aplica a segunda lei de Newton, força resultante, igual a massa do objeto que tu está analisando aqui, ó, onde M é a massa do objeto que você escolheu. Eu escolhi primeiro o bloco 1, então vai ser a massa do bloco 1. Tá? Vezes a aceleração do sistema, que é igual para os dois. Tá bem? Eu não preciso pôr a aceleração 1 nem a aceleração 2, porque ela será igual para ambos. Tá? Então vou deixar só a letra A mesmo. Substitua FR pelas forças que você identificou. Geralmente você vai mexer só nesse lado da equação. O lado direito normalmente não muda. Você só coloca o valor da massa. Se tiver aceleração, coloca ou não. Não vai precisar mudar mais valores aqui, termos aqui. Diferente da força resultante, que aí você vai substituir pelas forças que estão atuando naquele bloco, naquele problema. Tá? Cada problema vai ter diferente número de forças. Às vezes é 1, 2, 3, depende do problema. Então substitua FR pelas forças que você identificou. As forças que apontam para o mesmo sentido do movimento possuem sinal positivo. Então para o bloco 1, qual que vai ser a positiva daquelas duas forças? Veja bem, aqui está na direção do movimento, as forças que apontam para o mesmo sentido do movimento possuem sinal positivo. No bloco 1, o movimento é para baixo ou para cima? Para cima porque ele é mais leve, né? 1,3 kg. O 2 é o mais pesado, ele desce.
Tá? Então, as forças que estão na direção do movimento vão ser positivas. Nesse caso, a tensão vai ser positiva. Então, cuidado aqui com esses sinais que eles podem fazer toda a diferença. T1 menos o P1. Tá? Igual a massa do objeto, que é 1,3 vezes A. Daí eu posso substituir o que tem disponível da informação. A tensão eu não sei ainda. Então, vou deixar ela como incógnita. O peso é a massa vezes a gravidade, tá? Eu coloco aqui. Se é necessário, às vezes, né, quando aparece o peso, substitua o peso por mg, massa vezes a gravidade. A massa dele é 1,3, a gravidade é 9,8. Tá? Não esquecendo o sinal que está ali fora negativo. Igual a 1,3A. Faz esse cálculo aqui. Quanto dá? 12,74. Obrigado. Ficou em termos dessas duas equações. Deixa assim por enquanto, chama de equação A. Tá? Depois a gente volta nela. Bom, se você obtiver uma equação com duas incógnitas, que é o caso, eu tenho uma equação com duas incógnitas, ó, T1 e o A. Tá bem? Repito todos os passos anteriores para o outro objeto. Nós fizemos para o objeto 1. Agora eu vou repetir todos os passos para o objeto 2. Tá bem? Então, bloco 2. Faço o diagrama. O teu peso. O diagrama vai ser igual ao do outro, de forças, tá? As mesmas forças. O peso, só que do objeto 2, e a tensão. Vetor. Peso para baixo e a tensão para cima. A tensão ela vai ser igual ou diferente? Essa tensão 2 aqui, vamos supor, tá a tensão 1. É igual, né? Então eu não preciso botar o subíndice 1 se eu quiser. Porque ela é igual para os dois, que nem a aceleração. Tá? Se quiser deixar 1 para não apagar, põe tudo 1 então. Põe 1 aqui também. Tá bem? Mas tem que ser a mesma letra. Tá? Se usou T1 aqui, usa T1 aqui também. Porque a tensão, assim como a aceleração, é igual para os dois. O fio, ele fica igualmente tensionado. A única função da roldana aqui é para mudar a direção da força, né? Tipo, para fazer ela ficar com nessa situação, né? As duas para baixo. A única função da roldana é essa, só mudar a direção. Vou aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa do objeto 2, aqui era do 1, vezes a aceleração. O movimento aqui é para baixo, ó. Como está aqui, ó. Então, qual das forças vai ser positiva? Qual? Peso. Então, no lugar do F, vou pôr P, P2, menos o T. Tá bem? Está em sentido contrário à descida. A massa dos dois vezes a aceleração. Tá bem? E agora, só substituir os valores que tem disponíveis. A massa do 2 é 2,8 vezes a gravidade, menos a tensão, igual a 2,8 vezes a aceleração. Tá bem? Chamo isso aqui de equação B. Agora eu junto as duas equações, a equação A e a equação B. Aliás, vamos resolver aqui antes assim, quanto que dá 9,8 vezes 2,8? 27,44. Obrigado. Pode montar um sistema, tá? Vou pôr aqui em cima para pôr o sistema embaixo do outro e resolver direto. Posso apagar aqui?
Repare que essa começa com um T. Aqui o T está no segundo membro. Para facilitar a visualização de vocês e a resolução, deixa na mesma ordem. Só troca de lugar, põe o T em primeiro lugar. Depois esse termo aqui. Só muda a ordem, tá? Então, resolvendo. Sistema. Isso aqui fica T menos 12,7 igual a 1,3A. E como eu disse, coloca primeiro a tensão para ficar os semelhantes um embaixo do outro. Então começa com um menos T, só troca de posição com o 27 e põe o 27 no segundo membro. Tudo bem esse passo aqui, né? Só troquei de lugar. Ele fica mais direto para resolver o sistema. No 12,7, professor, por que eu não colocar o 4 depois? 70,74. Ah, pode. Eu que consumi com ele. Aqui o mais T com o menos T corta, fica 0. Tá? Quanto que dá essa diferença aqui? 14,7. 14? Igual a 3 para 4,1 vezes a aceleração. Tá bem? Agora está multiplicando, passa dividindo. A aceleração 14,7 dividido por 4 igual a 1. Quanto que dá? 3,58? 3,6 mais ou menos. Tá? Metros por segundo ao quadrado. 58, 59, vamos continuar com 6. Alguma dúvida daqui? Se tiverem, podem falar. Aqui substitui uma equação na outra, ou resolva o sistema de equações. Tá? Obtenho uma terceira equação. Isso aqui seria a terceira equação. Ó. E agora, para me calcular a tensão, como é que eu faço? Escolho uma das duas equações aqui, qualquer delas, tem que dar a mesma resposta. Substituo o A por 3,6 e resolvo o T. Tá? Então, cálculo da tensão vamos usar a equação primeira aqui. Na equação A. Posso apagar aqui? Então, vou colocar ali T menos 12,74 igual a 1,3 multiplicado pela aceleração que você encontrou. Quanto que está 1,3 vezes 3,6? 4,68. Esse menos 12 passa para o outro lado positivo, tá? Dá 17. Quanto vai virar? 17,4, mais ou menos.
Tudo bem? Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu resolver? Conseguiu entender? Complicado ainda? Depois tu faz assim umas 2, 3 vezes, fica mais fácil. Na 20ª vez já está bem tranquilo. Assim, é bom analisar a resposta. Sempre procurem fazer isso. Analisar, ver se faz sentido. Como é que eu posso verificar se esse número ele é razoável? Pelo menos... Bom, aceleração. Tem que ser numa... Como não tem nenhuma força externa, além das forças naturais, que seria o peso e a tração, ele não pode ter uma aceleração maior que a da gravidade. Tá? Que seria o caso extremo, quando eu corto a corda aqui, ele desce com a aceleração igual a G, 9,8. Então, se a aceleração for menos que 9,8, é uma resposta que é aceitável. Tá? Pelo menos esse limite eu posso colocar para aceleração. Na tensão, tem que ser um valor intermediário entre os dois pesos. Tá? Vamos supor que o G vale 10. O peso desse aqui vale em torno de 28 newtons, né? Um pouquinho menos, que é vezes 9,8. E o peso desse vale mais ou menos 13 newtons. 12 alguma coisa. Repare que aquela tensão ela é um pouco maior que esse. Tem que ser para fazer ele subir, né? Se não fosse maior, ele não iria subir. E ela é um pouco menor que esse peso. Porque senão esse aqui também não iria descer. Tá? Então é um valor intermediário. Para fazer sentido esse valor. Se a tensão que vocês encontrassem fosse maior que 28, estaria errado. Se fosse menor do que 13, também estaria errado. Então tem que ser nesse intervalo, que é entre 13 e 28 newtons. Então já dá para conferir também a resposta. Tá bem? Então tá. Vamos ver agora a última lei, então, a terceira lei de Newton. Aí depois a gente revisa depois do intervalo, tá bom? A terceira lei é mais conceitual, parecida com a primeira. Só para mais um pouquinho aproveitar esse exercício. Tentem resolver ele, depois eu até posso corrigir no final se quiserem, colocando mais uma força externa aqui, ó. Coloca mais uma força externa com um módulo de 70 newtons. Tá? Seria equivalente a uma pessoa puxar aqui com uma força de 70 newtons. E calcula tudo de novo. Tá? Basicamente o que vai mudar vai ser nesse segundo objeto, vai ter mais um termo aqui. Mais 70. Só isso aqui vai mudar, então tem que resolver de novo essa equação. Aliás, a segunda equação aqui é mais 70. Basicamente isso vai mudar. E aí verifiquem se pode dar maior do que 9,8 a resposta, quando tem uma força externa. Tá? Dependendo do valor dela, pode ter uma aceleração maior do que 9,8, maior do que G. Bem, vamos ver se o 70 vai ser maior ou não. Terceira lei de Newton. Considera dois ímãs. Uma A uma B. Suponha que uma superfície sem atrito, tá? Deixar um deles maior que o outro.
pequenininha aqui. Vamos supor, quando eu estou segurando os dois ímãs, tá? Estão próximos o suficiente para se atraírem. Estão com polos contrários, tá? Um é positivo, outro negativo. E eu largo eles aqui, como não tem atrito, tá? A tendência é que eles vão se atrair, certo? Vamos chamar os vetores forças F, que o ímã A faz no B, tá? E o outro vetor força que o ímã B aplica no A. Como eles estão se movimentando, para eles se movimentarem, cada um deles vai ter que ter uma força na direção do movimento, uma resultante na direção do movimento. Teria também aqui o peso, é normal, mas ela se cancela. Então eu vou desconsiderar por enquanto. A pergunta é, vamos supor que a intensidade, isso aqui seja o ímã maior, ele produz uma atração maior, tá? E esse uma atração menor. Essas forças vão ser diferentes? Esse aqui pode ter uma intensidade magnética maior. Ele vai atrair o outro com mais força? Vai. Do que vice-versa? Acho que é igual. Olha aqui. Eu apago e você reflita. Em módulo, né? Porque uma é positiva e outra é negativa. Vetorialmente elas não podem ser iguais porque elas têm sentidos contrários, tá? Mas em módulo, em valores, se uma puxa com 20 newtons para um lado, esse aqui ele é puxado com 20 newtons, o outro também vai ser puxado com 20 newtons, menor ou maior. Então uns acham que sim, outros acham que não. Esse módulo, esse valor numérico tem que ser o mesmo. E a resposta é sim, tá? Sim. Vão ter a mesma valor de módulo de atração. E isso é a base da terceira lei de Newton, que diz que as forças num referencial inercial, repare que isso aqui não pode estar girando, eles podem se movimentar acelerado um em direção ao outro, mas o referencial onde eles estão é inercial, tá? Não está acelerando nem girando. O local onde eles estão, pensa assim. Então, num referencial inercial, as forças ocorrem aos pares, chamado par ação e reação, né? Também outro nome para a lei, terceira lei de Newton, lei de ação e reação. As forças ocorrem aos pares sempre, de modo que essas forças desse par elas têm a mesma direção, nesse caso direção horizontal, né? Elas têm a mesma direção, o mesmo módulo, tá? Se uma puxa com 20 newtons, a outra também puxa com 20 newtons, tá? Mesma intensidade, mas com sentidos opostos. Bem, isso é o que diz a terceira lei. Tá ali. O que acontece? Mas a velocidade ou a aceleração que eles vão ter vão ser iguais? Não, vai depender da massa deles. A força é igual, mas a aceleração vai depender da massa, né? Só pensar na força resultante. Massa vezes aceleração. A aceleração, só troca de lugar, é igual a massa sobre a força. Se as forças são iguais, a aceleração ela vai depender da massa. Quanto maior a massa... Opa! Tá certo.
quanto... Desculpa, pessoal. M vezes A. Não fazendo sentido. Y igual a FR sobre ele. É inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração dele. Tá bem? Se tu tem no espaço dois objetos longe de qualquer interação gravitacional, exceto a deles próprios, tá? Um grande e um pequenininho, a força de atração é a mesma, tá? Porém, qual que vai se mexer mais depressa? Qual que vai sair do lugar? Esse aqui, ó. Esse aqui vai ser atraído para esse. Esse quase não muda a sua trajetória por causa da presença do outro, tá? E esse que vai ser acelerado em direção ao maior e vai se chocar, tá bem? Esse aqui quase não sente a presença. Quanto maior for a diferença de massa entre eles, menor vai ser a interferência desse pequenininho no movimento do maior, tá? Mais ou menos por causa dessa relação inversamente proporcional. Apesar do nome, o nome ele não é muito bom de para ação e reação, porque passa a ideia que primeiro eu aplico uma ação, uma força de ação, e algum tempo depois vem a reação, né? Inclusive você usa isso no cotidiano, não faça o mal porque toda ação vem uma reação, mas isso leva um tempo quando a gente usa no cotidiano. Para Newton, as forças elas são simultâneas. Quando eu aplico uma força na mesa, simultaneamente a mesa aplica a força em mim, tá? Isso é tão verdade que se eu forçar muito aqui a mesa, eu começo a deslizar, tá? O atrito não consegue me segurar mais no chão. Se eu forçar muito a parede, a reação faz com que eu deslize para trás, direção contrária à força que eu estou aplicando. Aliás, sentido contrário. Tá bem? Então elas são simultâneas. E uma pergunta que naturalmente pode surgir: se elas têm a mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos, elas não deveriam se cancelar mutuamente? Ou seja, a resultante não deveria ser zero? Qual que é um exemplo? Se eu aplicar 10 newtons na mesa, tá? A mesa também aplica 10 newtons em mim. Como é possível eu ficar parado e a mesa se movimentar? Não deveriam se cancelar as duas forças? Qual que é a solução desse aparente paradoxo? Resistência? Não. Que resistência que se refere? Depende de que resistência que se refere. Ela pode estar na resposta. A tua força é maior? Mas aí tu está violando a terceira lei. Tem que ser igual. A terceira lei diz que tem que ser o mesmo modo. Se eu aplicar 5,43 newtons, ela tem que aplicar 5,43 de volta. Só que eu aplico naquela direção, naquele sentido, e a força que eu recebo é o sentido contrário. E se fosse assim, se elas se cancelassem mutuamente, não deveria existir movimento no universo, né? Tudo ia se cancelar. Mas existe movimento. Por que elas não se cancelam? Vamos olhar para esse desenho aqui. Ó. Vamos supor que tem atrito. Aqui vai ter a normal do A, o peso do A, o peso do B e a normal do B. Vamos supor que tem um atrito. Isso aqui, como o peso é menor, o atrito é um pouquinho menor. Tá? Força de atrito. Vamos considerar então que ele é menor que a força que está incidindo nele. Esse aqui vai ter um atrito maior porque a massa é maior. Ou porque ele é feito de um material menos lustroso, que é mais difícil de escorregar, tá? Mais áspero. Vamos pensar assim, a superfície que ele está em cima é mais áspera, tem mais atrito, tá? Não importa o que causou, mas o atrito vai ser maior que essa força aqui. Tá bom? Essas duas forças são iguais. Mas para esse objeto, essa força não é capaz de vencer o atrito. Ele vai ficar preso no chão. Mas para esse, como o atrito é menor, vai fazer com que ele se movimente. A resposta para essa pergunta é que elas não se cancelam porque elas são aplicadas em objetos diferentes. Tá? É por isso que elas não se cancelam.
as forças do par ação-reação, cada uma é num objeto. Eu aplico 10 forças na mesa, então a mesa tem uma força de 10 newtons para lá, e a mesa aplica uma força em mim 10 newtons para o outro lado. Eventualmente os 10 newtons para a mesa faz com que ela se movimente, mas para mim não, eu consigo me movimentar, aumentar o atrito em relação ao chão, e os 10 newtons não é suficiente para que eu saia do lugar. Entendeu? Porque estão em objetos diferentes. Se fossem as duas forças aqui, ó, tem um objeto lá, o A, eu tenho uma força para lá, eu chamei de FBA. Se a força FAB fosse no mesmo objeto, aí sim se cancelariam, mas elas não são no mesmo objeto, são objetos diferentes. Aí, de acordo com a situação onde está, com o contexto onde está inserido o objeto, essa força vai ser suficiente para ele sair do lugar ou não. Tá bem? Então, porque as forças do par ação-reação são aplicadas em corpos diferentes. Suponha que melhor. Tem um objeto aqui. 4. Agora 4. Pode ocupar o mesmo desenho aqui, porque é na superfície, tá? Uma força de contato entre a superfície e o objeto. O Φ' vai estar na superfície. A direção de descida aqui, ó. Porque o Φ é na direção de subida, o Φ' é na direção de descida. Depois da avaliação, na outra aula, a gente vai poder calcular a força de atrito, a gente pode prever qual que é a distância que o objeto pode percorrer de acordo com a velocidade inicial com que ele é lançado. Várias coisas dá para calcular. Torna um pouco mais realista os problemas se tu considerar a presença da força de atrito. Tá? Mas por enquanto, de maneira conceitual, já é importante vocês saberem que ela é contrária ao movimento ou à tendência do movimento. Tá? Ela sempre faz o objeto parar, né? Essa tendência dele dissipar energia. E é isso. Tem mais alguma... Não, as 4 forças, estão as 4 aqui. Tá, então assim que tu identifica ação e reação, né? Que seria ações, né? Ação e reações. Tá bom? Alguma dúvida? Então, uma pergunta interessante que até já caiu no Enem. Imagina que tu está caminhando, tá? Supõe sim, força bem o olho e supõe que isso aqui é um pé, tá? Imagina que a pessoa está indo naquela direção, tá? É um passo ali, bom? A pergunta é, para onde que está a direção e o sentido da força de atrito? No caso aqui, o movimento que a pessoa está andando é para a direita de vocês. A força de atrito vai estar na esquerda, na direita, para baixo? Na esquerda. Tá. Beleza. Vamos analisar um pouquinho mais, que às vezes as coisas também não são... A física sempre tem uma pegadinha, né? Vai ser para a direita a resposta. Olha só. Quando tu força no chão, o pé, tu faz a força para trás, né? Então, a tua tendência de movimento, porque te segurou o solo, se tu não escorregou, o solo não te segurou de escorregar, a tua tendência é forçar para trás o solo. Então a força que tu aplica no solo é para trás. Tem uma força para trás. A força que o solo aplica no teu pé vai ser contrária, para frente. Tá? Então o Φ aqui, ó, no teu pé, devido ao solo, é para frente. Tanto é que se for muito escorregadio aqui, se não tiver o atrito, tu escorrega e tu vai para trás. O movimento do teu pé para trás. Tá bem? Tá, então quando tu escorrega,
O atrito sempre contrário ao movimento. Tu percebe mais ainda que o FAT é naquela direção, em direção contrária, que tu está empurrando o chão. Tá bem? Conseguiram se convencer? É estranho ainda? Reflita um pouco sobre isso depois. Mas a ideia é essa. Pensa se for escorregar, a força que tu aplica no pé é para trás. Tá? Tu aplica no chão. Tá? No solo aqui, ó, a força do teu pé é para trás. Por uma esteira, a superfície, o FAT em linha aqui, ó, é para trás. Mas a força no teu pé é tirada para frente. Tá bem? Só esse caso que fica um pouco mais paradoxal, mas o resto geralmente é isso. A tendência do movimento, ou o movimento, o atrito sempre é contrário. Tá? Aluna. Ao contrário, ali, tipo, força da equipe. É contrário? Aqui ou em cima? Em cima? Não. Ó. Não, sim, eu só quero saber. Por que não é contrário? Vamos lá. Se eu cortar a corda, o objeto, ó, ele vai escorregar. O atrito faz essa resistência ao movimento, né? Então, o movimento ele é para baixo, o atrito no bloco é em direção contrária ao movimento dele. Se ele vai, a tendência do movimento é descer, a força de atrito vai dar em direção contrária à tendência do movimento. Então, vai ser para cima. Não, sim, isso não Tá, mas aqui tu tem que entender isso para conseguir entender a reação. Porque, então, tu constrói a frase. Sempre tu vai ter que inverter a frase. A força de atrito surge pelo contato entre a superfície e o bloco, tá? E ela tem essa direção. A reação vai ter que ser uma direção no sentido contrário. A força que a superfície recebe do bloco de atrito é para baixo, tá? Porque assim, ó, são dois caminhos, são duas coisas que estão recebendo atrito. Uma coisa é o objeto que está recebendo o atrito do lado contrário e a outra é a superfície. A superfície, a tendência do atrito é para baixo. É isso que ele está dizendo. Olha só, quando ele escorrega na superfície, ele está fazendo força de atrito para baixo, em direção ao movimento. Tá bem? A ação está relacionada com o objeto e a reação com a superfície. Nesse caso, o atrito sim. Nem sempre. Sim, nesse A ação sempre vai ser no objeto. Então, quando eu falar identifique as forças no objeto, vai ser só no objeto. Todas as forças que vão aparecer, vai ser só no objeto. Tá? E as reações... Aonde está o... a reação nunca vai ser no objeto. A reação sempre vai ser num outro lugar, que não no objeto. Porque se fosse no objeto, elas iriam se cancelar mutuamente e não ia existir movimento. Tá? Às vezes elas se cancelam e ele fica em repouso. Mas é por causa da combinação das forças externas que tem. Essa combinação dessas quatro forças faz com que ele fique em repouso. Mas se eu cortar, por exemplo, aqui a corda, já não é suficiente, ele desce, né? Bem? Bom, tem exercícios. Tem isso ali que tinha na última aula. Não pode passar. E tinha esse aqui também que eu queria que vocês fizessem. Não sei se eu cheguei a falar para vocês. Eu fiz um exemplo em aula parecido com ele, quando comecei da segunda lei. E aí, não sei se vocês lembram, eu desenhei um gráfico com duas forças. E falei as componentes dela e pedi para calcular a força resultante, a aceleração, a distância percorrida, a velocidade. Eu dei as equações lá do movimento retilíneo, lembra? Tudo isso a gente fez no exemplo.
No exercício, eu queria que vocês fizessem, a diferença do exemplo é que, ao invés de eu fornecer as forças no gráfico, eu forneço o módulo delas e o ângulo em relação à horizontal. Tá? Então, uma tem 30 graus em relação à horizontal, aliás, 60, e a outra tem 330, até aqui. Seria F1 e aqui é F2. E eu forneço os módulos dela, das duas forças. A partir disso, eu queria que vocês construíssem esse gráfico aqui, esboçar o gráfico e a força de calcular, a força resultante, essas coisas que tem ali, tá bem? Ele é bem parecido com o outro, também dá para calcular aceleração, tempo, velocidade, tá bem? Só que ao invés de fornecer as componentes da força, x e y, cada uma aqui tinha componente x, a componente y, tá? Ao invés de fornecer isso via desenho, eu forneci os valores do módulo de cada uma delas e do ângulo. E aí resolver os problemas parecidos com o outro, tá? Então seria bom também vocês conseguirem resolver isso aí. E aqueles que a gente fez que eu deixei na última aula. Vocês querem que eu corrija algum agora? Querem que eu revise algum conteúdo? Querem um tempinho para tentar resolver alguma coisa aqui? Que manda. O que vai cair na avaliação vai ser o que a gente viu até agora. Ali a parte de unidades e medidas, os vetores e as 3 leis de Newton, tá bem? Sem a parte de atrito e plano inclinado. Seria, sem o capítulo 6 do livro. Seria até o capítulo 5. Não, o quê? Tá copiando? Não, Alguém já volta no grupo. eu tirei já. Não, peraí, eu deixo ali. Não, pode tirar no grupo de visual. Tem no portal do aluno, vocês não conseguiram baixar esses slides? Eu baixei, eu mando. Acho que não gosto, mas Eu vou colocar também em PDF lá no sistema, que aí, às vezes, alguns celulares não tem PowerPoint, né? Não tem... É que facilita para visualizar. Professor, não cai atrito e o que mais? Plano inclinado. Atrito praticamente não cai. Deixa eu só... Agora foi. Seria só até o capítulo 5 do Halliday, ó. O capítulo 6, que seria força e movimento 2, esse não cai. Esse vai ser para o próximo conteúdo, tá bem? Que é as propriedades do atrito. Basicamente atrito que tem. Sim, eu não posso ter certeza muito do capítulo. Se o capítulo... Aqui, por exemplo, começa no capítulo 5. Na outra edição, eu não sei se começa no capítulo 4 ou no capítulo 6. Depende da edição. Mas o texto, as figuras, às vezes é idêntico, tá? O que me muda, às vezes, de uma edição para outra é o exemplo resolvido, que me muda algum valor, ou muda alguma ou adiciona algum exemplo resolvido. A ordem dos exercícios e alguns exercícios eles mudam, mas a maior parte, assim, 90%, mantém igual. Pode estudar a partir de outros livros, se quiserem, mas usem o que eu deixo no sistema lá para pegar o enunciado, as ordens dos exercícios, né? Eu deixo aqui, ó, essa página de exercício eu coloco lá, ó. Aí você tem acesso aos enunciados e a ordem que eles estão. Tá? E nos slides tem os números que é para resolver. Que nem aqui, ó. Tá? Alguém perguntou antes, são esses números aqui, não é todos, tá? Se quiser fazer todos, também pode fazer, mas esses são os principais. Aqui no negrito tudo tem, né? Com certeza. Oi? Não, o negrito que eu queria resolver agora, hoje ainda. Porque o 19 ele envolve um plano inclinado, mas não é tão... é o mais simples deles, dos casos. Porque quando inclina, a gente viu agora problemas da segunda lei
na horizontal ou na vertical, nunca inclinado, né? E quando inclina, como é que fica? Aí tem que considerar as componentes, aplicar ali o ângulo, mas não muda muita coisa. Professor, e as suas avaliações costumam ter quantas questões no médio? Umas 8, acho, com itens A, B, C. É que depende, tem questão, às vezes tem VOF, que aí é rápido de resolver, né? Às vezes uma questão tem que demarcar, é conceitual. Tá, mas é o tempo de tu pensar, se tu sabe, se tu não sabe, tu vai chutar, então tu não vai demorar muito, né? Assim, não tem muito o que pensar, tá? É mais rápido de resolver, geralmente, do que uma de cálculo. Então ela é geralmente metade ou 60% tem questões numéricas e o resto conceitual. Tá. Tem as provas do ano passado, o pessoal deve ter, hein? Eu sempre entrego as minhas avaliações. Se quiserem pesquisar com as heranças aí. Eu, quando era estudante, sempre pegava as heranças dos veteranos ali. Sempre tinha as provas passadas, os veteranos, dos voteranos. Oi. Na questão? Essa? Professora, aquela folha que foi entregar? Sim. Tá aparecendo sempre na folha e tudo. Só tem que ser, a única condição é ser escrito à mão e ser só um lado da folha. E aí, o máximo tamanho A4. Pode ser folha branca, assim. Sulfite. Oi? A ideia de entregar... Desligar aqui que não precisa mais filmar. Esses vetores sempre procuram desenhar o gráfico, porque quando tu enxerga, te dá mais segurança para saber se aquilo faz sentido ou não. Então são duas forças, um vale 5 newtons, 60 graus, aqui eu botei F1x, é o que ele pede, né? Bom, o F1x. E o outro é 360 graus. Oi? É 10 newtons, né? Não, é 5, certo. O outro é 360, que é igual a menos 30 graus, tá? Então aqui seria menos 30 ou 360 fazendo a volta a partir da horizontal. F2. Vale 10. Você está fazendo em escala aqui, ó. Se ele é 10, o tamanho dele tem que ser o dobro desse. Isso que significa o módulo ser o dobro, tá? O tamanho tem que ser o dobro. Reparem que esse aqui vai ter um número, o F2Y, o componente vertical vai ser negativa, o F2x, a componente horizontal dele, vai ser maior do que a componente horizontal do F1. Então isso tu consegue verificar olhando o F1y. Tá? A componente y do F1 vai ser positiva. Então, algumas coisas que tu consegue já estimar que vai ser a resposta. Na letra A, o que ele quer?
a força resultante. O vetor força resultante que é igual à soma dos vetores F1 mais F2. Tá? Soma vetorial. E aí, mas para mim fazer essa soma, é melhor decompor cada um desses dois vetores, o F1 e o F2, nas suas componentes unitárias. Como é que eu decomponho? Então, decomposição dos vetores. Vamos começar aqui da equação 1, depois eu volto nela. Eu vou descobrir como é que é escrito o F1 em termos dos vetores unitários e o F2 também. Para mim calcular F1x, qual que é a equação que eu uso? Lembra das componentes? Não. Ó, falou em vetor, geralmente tem que vir um triângulo retângulo na tua cabeça. Tá? Tá lá o triângulo retângulo. Esse aqui, ó, na hipotenusa é o módulo do F1, está inclinado. O cateto oposto a esse ângulo aqui, ó, que vale 60 graus, é o F1y, tá? Esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui. Tá? E aqui é componente cateto adjacente ao ângulo, que adjacesse o ângulo, F1x. Como é que eu calculo cada uma dessas componentes? É só aplicar as equações do triângulo retângulo. Como é que é? Vai lá. Seno, cosseno, tá por aí, tá no caminho. Se eu pensar assim, ó. Qual que é a definição do cosseno no triângulo retângulo? Em termos dos cateto oposto, cateto adjacente, vou fazer correspondência aqui. E aqui é correspondente à hipotenusa, o H. Qual que é a definição do cosseno, lembra? Não lembra também? Pô, fizeram esse fundamental, ensino médio. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Então, se não lembra disso, tem que dar uma revisada ali nos anotados do ensino fundamental, do ensino médio, assim. Isso é bem básico. Cateto adjacente àquele ângulo sobre a hipotenusa. Nesse nosso caso, o que faz o papel do cateto adjacente é o F1x. E o que faz o papel da hipotenusa é o F1, que está lá na x inclinado, tá bom? Lá na hipotenusa. Se isolar aqui, ó, o F1x passa F1 multiplicando. Então é F1 vezes cosseno do ângulo. Tá bem? Essa é a equação da componente horizontal. Daí basta substituir o que tu tem. O F1 ele vale 5, o módulo. Tá? Esse valor aqui, ó. Vezes cosseno de 60 graus. A componente sempre vai ser igual ou menor que o tamanho do módulo, tá? Porque quando eu inclino, ó, as sombras, essas projeções aqui, ó, no máximo vai ser quando ela estiver em cima dos eixos. Se ela estiver em cima do eixo x, a componente x vai ser 5. Quando ela vai inclinando, a sombra dela, ó, vai diminuindo. Então a projeção sempre vai ser menor que 5, menor que o módulo. O componente sempre, no máximo, vai ser o tamanho do módulo, ou menor que ele. Quanto que dá isso? 2,5? O cosseno de 60 é 0,5, né? Então 2,5 newton só. Então aqui tem a metade desse tamanho do vetor. Se o fx ele é o f1 vezes cosseno, o f1y
é vezes o seno. Tá? É quase igual aqui de cima, com a diferença que em vez do cosseno de 60, eu vou ter o seno de 60. É só isso. Tá? Aí eu vou ter... Quanto? 4,3 mais ou menos. Newtons. Então o vetor F1, eu escrevo ele em termos dos vetores unitários. Em vez de colocar F1, eu coloco 2,5 na direção I, mais 4,3 na direção J, newtons. Então depois, quando eu for voltar para essa primeira equação, no lugar do F1 eu coloco isso aqui. Bem? Agora, vamos calcular para F2. Um pouco mais rápido, já tem a equação, F2x, F2 é cosseno. O ângulo é 330, então põe lá 330. Quanto que dá isso? 8,6 newtons. E o F2y é 10, né? 10 vezes seno de 330. Dá 5? Menos 5. Menos 5 newtons, tá? Depois que tu aprende, fica bem rápido. Ó. Só substituir ali. O vetor F2, tu escreve em termos das componentes. É igual a soma dessas duas componentes. Que é na direção x 8,6, na direção y. Né? O y significa na horizontal, na x. Menos 5 na direção j. Como a gente viu aqui, ó, como eu falei antes, a componente y dele tem que ser negativa. Ó. E a componente x é maior do que a componente do outro. A x vale 8,6, a x do outro vale 2,5. Né? É bem maior. Agora, retornando, a equação 1. A força resultante, vetor F1, 2,5, na direção I, mais 4,3, direção J, se quiser pôr um parênteses, mais o vetor F2. Agora soma os similares. I com I e J com J. Dois 2,5 mais 8,6. 9, 10, 11,1. E 4,3 menos 5. Então esse é o vetor resultante, tá bem? Não precisa fazer Pitágoras, né? Pra causa. Ele... A nascer precisa. Ah, tá. Para o módulo dele. Ele pediu para desenhar um gráfico na letra B ali. Está aqui o gráfico. Letra B. Aqui é FY. Seriam os eixos, né? O eixo imaginário de forças. O eixo FY, o eixo FX. Tu não enxerga com a força, né? Eu só estou identificando essas forças com os vetores. Para desenhar o vetor resultante, é só fechar o paralelogramo aqui, ó. Pode ser graficamente, fecha o paralelogramo, formou um retângulo ali, ó. E vai de uma diagonal até a outra.
Aqui está o vetor resultante, ó. A componente x do vetor resultante, quando eu projeto ela para o eixo horizontal, vai ser maior que a componente x do vetor 2, ó. Maior do que 8,6, é 11. E a componente y dele é menor que a y do f.2, ó, que vale 0,7. Um pouquinho fora da escala, mas essas conclusões dá para chegar. Posso parar aqui? Agora o módulo. Como é que eu calculo o módulo do vetor? Isso aí. Então F resultante, o módulo dele. Raiz de 11,1 ao quadrado. Mais. Ali é menos, mas como ele é ao quadrado, sempre vai ficar positivo, tá? Menos 0,7 ao quadrado sempre fica positivo. Para não ter risco de errar na calculadora, sempre põe os dois positivos, tá? E coloca na calculadora também isso aqui entre parênteses, ó. Põe a raiz, escreve um parênteses, isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado e fecha o parênteses. Oi? Desculpa, não... Não, ali não seria só na horizontal, está escrito em relação à horizontal, não é só... O ângulo em relação à horizontal, aqui, ó. Ah, tá. Uma coisa é um módulo, outra coisa é esse ângulo aqui, esse vetor está aqui, né? Então o ângulo em relação à horizontal. Repara que vai ser entre 360 e 330, ó. Vai ser uns 350, talvez 340. Assim, é. Grosso modo, vai ter algo parecido com isso. Quanto dá isso aqui? Vai dar 11,5. 11,6 aproximadamente. Vou calcular o ângulo e depois a gente faz o intervalo. Posso parar aqui? Lembra a equação para calcular o ângulo? Θ é igual a do tangente. Pode ser do UFRY sobre FRX. Aqui que tem o risco também de errar. O que eu sugiro? Põe tudo e desenhe o triângulo retângulo. Então o triângulo que ele faz é esse aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui. Bom, é mais ou menos, claro, de maneira um pouco menor, né? Esse é o triângulo retângulo que ele forma, com o horizontal. Esse valor aqui, que é o módulo, que é a hipotenusa, vale 11,6. O cateto oposto vale, que é a altura aqui, 0,7. Foi tudo positivo. E aqui em cima vale... A C lá era 11,07, não 11,6. No meu deu 11,12. 12? É 11,59. Daí faz a... Não, eu deu 11,0. 0,7?
não pode ser menos que 11.1. Tem que ser maior. Talvez a questão do parênteses. É o parênteses. Tá? Só tirar aqui. Deixa eu colocar aqui na É o todo. Ordem. calculadora. Todo mundo enxerga. Então, eu vou botar a raiz ali. Onde é que está a raiz? Aí você coloca a parênteses. É só tirar. Mais pra cá da raiz. Aqui, né? Vou pegar. Raiz. Abre e fecha parênteses. Põe ali 11,1 ao quadrado. Coloca isso daqui também dentro de um parênteses, ó. Não tem risco dele errar. Mais outro parênteses. 0,7. Também é o quadrado. É menos 0 também. Mas dá no mesmo, porque como é quadrado fica positivo. Tá, se quiser pode pôr o menos então. O que deu de errado ali? Ah, tá. É que... deveria ser melhor que 0,11.1. Teria sido isso aqui, ó. 11.12. Ah, tá. Aqui deveria ter feito assim, ó. Deveria ter posto esse quadrado aqui fora do parênteses. É fora do parênteses. Aí ele vai dar certo, ó. Pronto. Esse parênteses sempre é uma briga. Mas é assim, para não ter esse risco, como eu falei, coloca sempre positivo. Porque tu sabe que o número ao quadrado sempre vai ser positivo, né? Menos com menos, quando tu multiplica vai ficar mais. Também tem que ser fora do parênteses. Não, mas aqui como ele já está positivo não faz diferença. É, então não vai fazer diferença. Tá, 11.12. Ah, sempre vai ter que ser maior do que as duas componentes do módulo. Bem? E as componentes sempre vai ser o tamanho do módulo menor que ele. Então não é 11.5, que nem a colega falou, é 11.12. Mas é que daí eu tirei o parênteses do 11 e daí deu 11,59 total dava 11,5. Se tu tirar, olha só, se tu tirar esse parênteses inicial aqui, quer ver, ó? O parênteses inicial. Vai dar 11,59. Olha o que tu fez implicitamente. Tu fez assim, ó, tu tirou a raiz de 11,1 ao quadrado, calculou isso aqui e somou com 0,7 ao quadrado. Deixou isso aqui fora da raiz. Mas tirei, eu achei que estava 11,5. Então por isso que está errado. Quando tu coloca o parênteses aqui, ó, ele pega as duas coisas. E aí eu coloquei mais dois parênteses, ó, um para cada quadrado. Não, ela já não, eu também tinha chegado a 11,1. Então aqui é 11,12. Entendeu? É, esse ângulo vai ser bem próximo desse. Menos. Bem próximo de zero. Calcular esse ângulo aqui, ó. Arco tangente. Cateto oposto. Zero vírgula 7 sobre a hipotenusa sobre adjacente 11,1. Isso vai dar 13. Só que é
3,14 para baixo, tá? Então eu coloco o sinal negativo ali, ó. Para baixo no local, tá? Não é para... Então seria 3,12 positivo se fosse para cima no horizontal. Como é para baixo, fica menos. Aí coloco com a mão, que diz os professores. Vou ter sinal negativo com a mão ali, porque eu estou vendo que é para baixo. Ou eu posso fazer 360, que é a volta completa, menos 3,14. Qualquer uma das respostas são corretas. Quanto que dá isso? A 356,86. Tá? Qualquer um desses daqui está correto. Se tu tirar o seno desse número, vai dar o 0,7. Se tu tirar o seno desse número, também vai dar 0,7. Negativo, né? Aqui, ó, negativo. Seno 306,86. Olha, deu. Aqui não está em graus, eu acho. Está em radianos, ó. Tem que cuidar se não está em graus. Deu. Professor, pra mim o ângulo tinha dado 3,60. Deixa eu ver aqui. Vai ter muito transporte diferente no tribunal. É, 3,60. Tá. Você achou qual? O 12, tá. Mas eu vou ler o 5, professor. Certo? Aqui vai dar 4. Se vocês querem conferir aqui, ó, esse ângulo, para ver se vai dar certo as componentes, o FR x FR vezes cosseno do ângulo daria 11,12 seria o módulo, tá? Vezes cosseno de 356,4. Só para conferir se tu vai achar a componente x, que é 11,1. Põe lá então, ó. 11,12 vezes cosseno 356,4, tá? Dá 11,099, quase 11,1. Se quer conferir o FRY, coloca 11,2 vezes seno 356,4, que vai ser igual a menos 0,7. Tu faz a prova real, digamos assim. Tá? Professor, só não coloca 3,60 lá na expressão. Aqui embaixo. Ah, tá. Obrigado. Alguma dúvida até aqui? Está dominado? Está um pouco nebuloso ainda? Repare que as regras são as mesmas desde lá que a gente aprendeu vetores na segunda aula. Você decompõe os vetores usando essas equações das componentes aqui, o módulo vezes... A diferença lá nos vetores, em vez de F era V, eu acho, ou A. O AX era A, cosseno do ângulo, e o AY era A,
Seno do ângulo. Tá, a diferença é que agora, em vez de A, é F, é a força, mas só mudou a letra. O jeito de resolver é o mesmo, tá bom? Terminei aqui, vou apagar aqui. O vetor aceleração tá aqui. E o seu módulo? Um pouco mais para cá. O vetor da aceleração e o módulo da aceleração. Bem? Aplica. Oi? É a D, né? Agora. Sim. Bem, obrigado. O café deve estar com problema. Como é que eu calculo o vetor de aceleração nesse caso? Tem alguma dica? Palpite? Eu tenho o vetor força resultante, as componentes de cada vetor, F1 e F2. Porque, veja, eu tenho essas duas forças aqui, que é equivalente. A força resultante, para quem não estava nas aulas iniciais, ela faz o mesmo papel que as forças que existem, que é F1 e F2, tá? Pode ser uma corda puxando para cá, uma corda puxando para lá. Qual que seria a resultante? Qual que seria o movimento desse objeto? Equivalente a uma única força, está em vermelho aqui, apontado nessa direção. Ela faz o mesmo papel que as outras duas. Pode remover essas duas forças, colocar só a força resultante e vai ter o mesmo movimento. Tá bem? Ela é equivalente. Pois bem, então ela seria um movimento com essa força resultante. Com qual aceleração vai ter esse objeto que está sujeito a essa força resultante? Como é que eu calculo essa aceleração? Explica a fórmula da segunda lei de Newton. Pode ser? A segunda lei de Newton, como o colega sugeriu, força resultante igual a massa vezes aceleração. Isolo a aceleração, passo a massa dividindo e eu vou ter o vetor aceleração, força resultante sobre a massa. Daí, como é vetorial, eu tenho que ter um vetor de força resultante. Muito cuidado aqui, ó, para não colocar o módulo do vetor, que é 11.12. Tá? Tá errado. Não é um módulo. Eu vou colocar em termos das componentes. 11.1 na direção I, menos 0.7 na direção J. Como aqui eu tenho essa igualdade para ser válida, eu tenho que ter vetores. Aqui o vetor A na esquerda e o vetor na direita. Se eu colocar assim 11.12 dividido por 10, que é a massa, isso aqui não é um vetor, isso é um número puro. Tá? Tem que ter um vetor, alguma coisa que indica vetor nesse lado. Pode ser em termos dos vetores unitários, que é 11,1 na direção I, menos 0,7 na direção J. Tá bom? Eu só vou pegar esse vetor, o vetor força resultante, e vou dividir por 10 cada um desses termos. Só isso eu já obtenho a minha aceleração. Vetor aceleração. Só passo a vírgula, troco de lugar, 1,11 na direção I, menos 0,07. Quase não existe componente na direção Y, né? Quase zero. Quase não tem aceleração vertical. Esse é o vetor aceleração. Se quiser colocar metros por segundo ao quadrado, tá? Não podemos esquecer a unidade. E o módulo, mesma coisa que isso aqui. Só que eu vou tirar, só mudar a vírgula aqui. O A vai ser
1,11. Aqui eu vou ter mais um 0,07 ao quadrado. Bem? Raiz 11. É praticamente igual a 1,11. Esse termo aqui ele quase não influencia. Dá 1,12. Aliás, 112. Quase não muda a componente maior ali. Então esse é o módulo da aceleração. Esse é o vetor da aceleração escrito em termos dos vetores unitários, tá? Então aqui eu tenho vetor da igualdade num lado, aqui tem vetores no outro. Aqui eu tenho um módulo da aceleração. O módulo é só a intensidade, tem só o valor é a unidade. Então eu tenho um módulo aqui e tenho um número puro aqui. Tá bem? A partir, então, o objeto ele podia estar aqui. Tem dois ímãs, um puxando de cada lado. O movimento dele vai ser nessa direção. Com essa aceleração, a cada segundo ele anda 1,11 metros por segundo, vai aumentando a velocidade. E tu pode calcular o tempo, velocidade, distância, todas essas características do movimento, tu consegue calcular a partir dessas informações. No caso ali eu pedi só o tempo e a velocidade depois ele percorrer 50 metros. Vou olhar aqui no meio, tá? No outro exercício eu tinha fornecido o tempo, acho que 2 segundos, e pedi para calcular a distância e a velocidade. Agora, ao contrário, dou a distância que ele percorreu, 50 metros, e peço para calcular o tempo e a velocidade. Extrair. V. E a distância, 50 metros. Tá? Eu tenho aquelas 3 equações, lembra que eu passei para vocês? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes a distância. A equação de Kubitschek, tem a equação horária da velocidade, V0 mais 2 mais A vezes o tempo. E a equação horária da posição, pode escrever D igual a V0T mais A sobre 2 T ao quadrado. Vamos calcular a velocidade. Eu posso usar essa aqui. Eu tenho aceleração, a velocidade inicial, mas não tenho tempo. Então essa aqui não posso. A primeira eu consigo, ó. Suponha que ele partiu do repouso, tá? Eu não falei ali, ó, achei que ele colocado. Suponha que ele parte do repouso. Supondo, ou vamos fazer diferente, que ele parte com um valor de 5 metros por segundo. Com repouso eu fiz um outro exercício, vamos fazer diferente para mudar. Que sua velocidade inicial seja 5 metros por segundo, tá? Então ele começou com esse movimento, aplicaram, né, essas duas forças nele e ele começou a acelerar. Para eu calcular a velocidade que ele vai alcançar depois de percorrer 50 metros, substituo na primeira equação aqui, ó, tá? Então V ao quadrado vai ser o V0, que eu acabei de escrever aqui, é 5, mais 2, vezes o módulo da aceleração. Então lembra que aqui são equações de módulos, ó, tudo é um módulo.
o módulo da aceleração, o módulo da distância, o módulo da velocidade, que são grandezas vetoriais, mas quando eu coloco nessas equações eu vou usar o módulo. Então, esse quadrado eu passo para o outro lado, tirando a raiz de tudo isso aqui. Ó. Tá? Tirar a raiz de tudo esses números aí. 5 ao quadrado, mais 2 desses. Boa tarde. Boa tarde. Bom. Chega, assim. 11,67. Começa o movimento dele a 5 metros por segundo. Depois que ele percorreu 50 metros, ele está inicialmente a 5, vai aumentando a velocidade com essa aceleração. Depois de 50 metros ele está com essa velocidade, 11,7 quase. Bem? Quanto maior a distância, maior vai ser a velocidade que ele vai obter. Agora o tempo. O tempo pode ser qualquer uma das duas aqui. Ó. Eu já tenho o V, tenho o V0 que é 5, e tenho o A que é 1,12. Posso usar essa também, só que essa aqui eu vou cair numa equação de segundo grau, vou ter que isolar o tempo aqui, é mais demorado de resolver. Melhor usar a equação 2 aqui. Tá? Então, o cálculo do tempo. Ou seja, quanto tempo ele leva para percorrer 50 metros? Aí substitui, aqui coloca o valor que encontrou antes, 11,67. A velocidade inicial vale 5. A aceleração 1,112. E o tempo é incógnito. O 5 ele é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, o tempo vai ser... Ele vai dar 6. Vai dar aproximadamente 6. 67 dividido... 1,112. Dá 5,991. Então, praticamente 6 segundos. Tá bem? Voador. Oi? Eu não duvidei, não. Se quisesse calcular os valores para depois de 100 metros, põe 100 aqui. Aí vai mudar o valor do V. Para 20 metros, põe 20 aqui. Vai ter um novo valor do V. Coloca o valor do V aqui. Vai ter o tempo para 20 metros, tá? Então, para cada... Vocês podem mexer à vontade, depois de descobrirem essas questões básicas, que é o tempo e a aceleração e a força, tá? Permite prever essas informações, velocidade, tempo, distância. Há alguma dúvida, algum comentário, alguma angústia? Vai ter vacina nova? De novo? Provavelmente vai ter um similar. Tá? Provavelmente exatamente assim, não. Tá bem? Tá triste? E aí, tá triste, minha filha?
Não, é assim mesmo. Professor, quais os principais problemas que a gente vai usar na prova? Todos que a gente viu. Mas não tem muita coisa. Ó, essas três equações aqui, tem que anotar. O que mais tem na equação? Segunda lei de Newton. Tá? Não é a fórmula, é a equação. A fórmula é na química, já perdeu um ponto. O peso, massa da gravidade. E as equações do triângulo retângulo, das componentes ali. Componente x, ela é o a cosseno do ângulo. Componente y. Aqui coloco o a porque é um vetor qualquer, pode ser velocidade, força, aceleração, seja lá o que o exercício está pedindo. Seno de θ. E tenho o módulo do vetor. Tá? Posso escrever assim: o módulo é raiz de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. E os ângulos que tu obtém pelos arcos seno e arco cosseno, né? Basicamente é isso. Tá? Essa é uma prova difícil que não tem nem 10 equações. 5, 8, com os arcos cosseno dá 11. O arco cosseno eu obtém direto aqui. Né? O arco seno, arco cosseno. Vou fazer aqui o 19, tá? Que é um interessante. Interessante, geralmente. Tá. Pessoal, tem esse favor. 19 então ali, ó. Tem um objeto que está suspenso por uma corda, um plano inclinado, mais ou menos como eu desenhei para vocês antes para a terceira lei de Newton. Tá? A diferença é que está sem atrito à superfície, está só preso ali pela corda mesmo. Ele falou que a massa daquele bloco vale 8,5 kg e pede para calcular a normal, determine, continua na outra página ali. A tensão na corda, a força normal, T, o N e a aceleração se a corda for cortada. Isso. E a aceleração se a corda for cortada. Bem? O A e o B, a tensão e a normal é enquanto está preso na corda ainda, tá? Só no C que ele corta a corda. Nesses exercícios, sempre desenha o diagrama de forças. Então tu tem um bloco ali inclinado, né? Que forças que tem nele? Estão atuando. Vamos botar de volta ali. O peso. Normal. Para onde ponto normal? Para lá? Tá sempre perpendicular à superfície. Isso aí. Então aqui está 90 graus com a superfície. E a tensão na direção da corda. Tem essas três forças aí. Tá bem? A novidade aqui é que fica mais fácil de vocês calcularem
Repare que agora eu tenho forças inclinadas, ó, que não tinha aparecido até então. Normalmente nós fizemos os eixos horizontal, vertical e horizontal em relação ao solo. Para facilitar aqui, mas se eu fizer assim na horizontal, a vertical aqui, e na horizontal, eu vou ter duas forças inclinadas. Para mim facilitar a resolução desse problema, eu inclino meus eixos ortogonais. Eu vou colocar aqui o eixo Y, que passa pela normal, e aqui o eixo X, que passa pela tensão. Porque ambos estão a 90 graus em relação ao outro. E aí nesse meu novo eixo inclinado, eu deixo duas forças em cima do eixo, que é mais fácil de resolver, e deixo apenas o peso deslocado, inclinado em relação a esse novo eixo, tá bem? Pois bem, para mim resolver, eu tenho que colocar as componentes desse vetor peso em relação aos meus novos eixos. Tá bom? Porque ele está inclinado, então eu não posso usar ele como está. Tem que usar as componentes, o PY e o PX. Então aqui eu vou ter a componente PY, está no meu eixo Y inclinado. E aqui está o meu componente PX. Tá bem? Quando eu coloco os componentes, eu não preciso mais usar o peso, que vale 8.5 vezes 9.8, né? Eu não uso mais o vetor peso, eu uso só os componentes. Aí eu aplico a segunda lei de como ele está em repouso, qual a relação que eu tenho nesse X aqui, ó, entre essas duas forças, para ele ficar em repouso? Entre o T e o PX. Qual que é a relação que elas têm que... Como é que elas estão relacionadas uma em relação à outra relacionadas em relação? Qual que é a condição que eu tenho que ter entre essas duas forças para que ele fique em repouso? Tem que ser equivalente. Tem que ser equivalente, tem que ser iguais. Então, condição para repouso. Como ele está preso na corda, ainda não cortei ela, para permanecer em repouso, na horizontal, no eixo X, na horizontal. No eixo X. Então eu tenho que a tensão é igual a Px. Tá? Essa é a condição que eu tenho. No eixo Y, a condição é que é normal igual ao PY. Tá? Essas condições que eu vou ter. Normal igual a PY. Fisicamente estaria pronto, só agora a gente precisa saber o resultado, né? Precisa fazer o cálculo matemático. Repare que eu não uso mais nas equações o vetor P. Tá? Eu só uso as componentes que estão em cima do eixo. Eu consigo ter essas relações aqui. E como é que eu calculo o PY e o PX? Repare que esse ângulo aqui, ó, é 30 graus, tá? Esse ângulo vai ser igual a esse aqui, ó, esse interno aqui. Também vai ser 30 graus. Tá? Que aí eu vou precisar calcular as componentes PY e PX através desse triângulo retângulo aqui, ó. Bem? Vou tentar desenhar, vou tentar virar esse triângulo retângulo para colocar ele de pé. Tá? Essa parte aqui seria esse cateto. Aqui a hipotenusa, que é o P. Aqui está o ângulo reto. Aqui está o ângulo de 30 graus. Esse daqui, essa parte aqui, é o PX. Tá? E aqui embaixo
que é esse trecho aqui, ó, é o PY. Então eu peguei esse triângulo aqui, ele estava assim, eu virei ele, deixei nessa configuração, nessa orientação, tá? Fica mais fácil de enxergar. Porque aqui eu vou ter uma inversão dele. Posso parar aqui? Para mim calcular a tensão é normal, tem que saber quanto que é o Px e o Py. Tá? Por isso que eu estou fazendo essa análise de triângulo retângulo. Nesse desenho, o cosseno de 30 graus, o plano inclinado, ele é o cateto oposto do Px sobre a hipotenusa, que é o P. Tá? O P ele é igual a massa vezes gravidade, 8,5 vezes 9,8, que dá 83,3 newtons. Então o P eu sei, cosseno de 30 graus eu sei também. O Px é P vezes cosseno. Vou pôr assim aqui, ó, por enquanto. Θ igual a 30 graus. Isso aqui vai valer para todos os planos inclinados. Então eu posso colocar θ aqui. Deixa uma equação genérica. Tá? Depois eu substituo θ por 30. Tá? Da mesma forma eu tenho para o cateto adjacente. O seno. Só eu fiz, desculpa. Desculpa. Aqui seria o seno. Tá? O cateto oposto é o seno. Tudo bem? Ó, cosseno usa quando eu tenho a parte da horizontal está inclinado em relação à horizontal, tá? Aí sim o x é o cosseno e o y é o seno. Aqui no plano inclinado ele inverte. É isso que eu vou chegar, tá bem? Tá, uma questão como essa não vai cair no próprio porque é plano inclinado. Deixa eu terminar aqui. Só inverteu, porque era x agora era seno, cosseno e vice-versa. O cosseno nesse triângulo retângulo é o cateto adjacente a ele, que é o Py, sobre a hipotenusa, que é P. Tá? Então a equação P vezes cosseno do ângulo. Então, para o plano inclinado, isso vale se for inclinado dessa maneira ou se for ao contrário, se for assim, imagina, está inclinado de maneira contrária, tá? E aqui está a corda, a parede. Vale a mesma coisa, que for x e y vai ser essas equações aqui, tá? Que ela é inversa em relação aos componentes, bem? É que isso aqui não é componente do vetor peso nesse meu novo eixo imaginário, inclinado. Bom, por isso que inverte. Agora, para calcular a tensão é normal, só substituir os valores. Tá? O T igual ao Px, que é igual ao peso, que vale 83,3, multiplicado pelo seno de 30 graus. É que assim, ó, a construção aqui ela pode não ser tão direta, mas tu vai usar sempre essas equações aqui no plano inclinado. Tu não vai precisar fazer tudo que eu fiz para calcular isso. Isso aqui é porque é a primeira vez que eu estou fazendo para vocês, eu estou explicando a origem. Eu estou deduzindo e comprovando porque que é invertido. Tu faz do desenho que está aqui embaixo, tu vira, mas tu não vai precisar fazer desde o início para calcular o problema. Tu parte direto daqui, tu vê que é igual e substitui direto nessas relações.
Tá bem? A gente vai dar 74. Ah não, 41. 41,75 newtons. Tá? E a normal igual ao PY. Tá? Isso aqui, essas relações, igual a PX igual a PY, é direto do desenho. Ó. Deveria ser intuitivo. E aqui fica 8,3, 83,3, vezes o cosseno, agora de 30 graus. Setenta e 72,14. Bem? Uma dúvida? E agora, se tu corta a corda, ele vai descer, porque está sem atrito, né? Está inclinado ali. Cortou a corda, desceu. Qual que ele vai descer com uma aceleração? Como é que eu calculo essa aceleração que ele desce? Falando em aceleração, que equação vocês acham que eu vou ter que usar? Sim, provavelmente. A segunda lei de Newton. Falou em força, falou em aceleração, segunda lei de Newton, tá? Força igual a massa vezes aceleração. Vou apagar. Isso aí seria a letra C, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. A aceleração eu calculo aqui. A massa é 8,5 kg. E a força resultante. Se eu cortei a corda, o que muda nesse diagrama de forças aqui? A tensão. O que tem a tensão? Ela deixa de existir? Tudo bem, não vai ter mais a tensão, não vai ter mais isso aqui. Deixou de existir a tensão, não tem mais corda. Tá? E ele vai se movimentar só na direção X, concorda? Na direção Y, o N igual a BY não vai fazer interferir em nada. Então, na direção X aqui, inclinada, ele vai ter só a componente X do peso. É só a componente X do peso que vai fazer ele se movimentar. Tá bem? E a componente X do peso está aqui, ó. 41,65, que é igual a tensão. Então, a força resultante nesse caso, ela é na horizontal. O FR é igual a PX. Tá bem? Então, no lugar do FR, eu vou colocar o PX. Posso parar aqui? Então, vai ficar 41,65, né? X aqui igual a T. 41,65 igual a 8,5 vezes a aceleração que eu quero calcular. Só isso. Faço a divisão de 41 por 8,5. 4,9 é metade. Metade da aceleração da gravidade. 9 metros por segundo quadrado.
Isso porque o seno de 30 é 0,5. Ó. Seno de 30 é 0,5. Ou seja, na inclinação de 30 graus, a componente do peso é metade da gravidade. Metade do... Ele está a 45 graus sem atrito, ele acelera com a metade da aceleração da gravidade. Isso me dá uma equação para sempre quando eu estiver inclinado. A aceleração igual ao px, peso vezes seno do ângulo, dividido pela gravidade. Massa vezes gravidade vezes seno do ângulo. Tá? Eu sei que eu posso usar essa equação aqui. Para quando não tem atrito. Quanto que é o seno de 90 graus? É 1. Quando ele estiver 90 graus, ó, a aceleração que ele cai aqui não tem ele. É G vezes. A aceleração que ele cai é igual à da gravidade. Tá? Então, entre 0 e 90 graus, a aceleração vai ser proporcional ao seno do ângulo. Bem? Então tá.